ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Eu sou o Thiago Quirino e sempre tenho aquela responsabilidade de encontrar um tema diferente de todos os que você já viu e mostrar como esse tema se conecta com a sua vida. Bem, esse já é o 17º episódio que nós fazemos nessa segunda temporada do ABC Cast Conexões. Então não podia ser diferente, eu tinha que pensar num assunto completamente diferente. E vamos hoje falar sobre um ponto que envolve mercado editorial, envolve protagonistas. Vamos deixar isso no ar, vamos falar sobre pessoas protagonistas, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso com os nossos convidados, com as nossas convidadas. Então, vou trazer aqui já para a conversa a nossa jornalista convidada, que é a Rita. A Rita, se você é do mercado do ABC, você já viu a Rita em algum momento, seja ela na assessoria de imprensa de alguma grande empresa daqui, seja ela num lançamento de um grande empreendimento ali, seja fazendo você rir num evento, num hospital, de uma forma, ou seja, a Rita ela é múltipla, ela está em vários lugares. Então, Rita, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vinda a mais este episódio do ABC Cast Conexões. Thiago, obrigada, muito feliz de estar aqui de novo, eu já estou ficando aqui da casa, né? Nessa parceria aí gostosa com o ABC do ABC, que é um portal que eu valorizo demais em relação às informações aqui da nossa região e fora da região também, expandindo aí cada vez mais. E vai ser um prazer fazer esse bate-papo aí com uma convidada super especial, né? É isso mesmo, falando da nossa convidada, então vamos apresentá-la, né? Nesse episódio, a gente vai mergulhar um pouco no universo do mercado editorial, né? E a gente sempre vem falando também, muitos episódios nós falamos sobre isso, do empreendedorismo feminino. Então a gente vai tocar também nesse ponto do protagonismo feminino no mercado editorial com a Bianca Brandão. Para fazer assim um breve currículo a respeito dela, né? A Bianca, ela nasceu aqui no ABC, em São Bernardo do Campo, mas ela construiu uma trajetória que é muito plural. Só para vocês terem uma ideia, ela já foi vendedora, já foi guia na Disney, ela já trabalhou com relações públicas, já foi consultora, escritora, é empresária e hoje ela é sócia da Sermente Editorial e lidera uma coleção de publicações chamada Protagonistas, que a gente vai falar um pouco disso no decorrer do programa. Mas, em resumo, ela dá palco para vozes, dá palco e vozes para dezenas de mulheres. A gente vai falar de um livro especial aí, vamos falar a quantidade de coautoras e você vai sentir o impacto desse trabalho. Mas, enfim, resumindo bastante o trabalho da Bianca, ela tem trazido impacto e tem transformado a vida de pessoas por meio da literatura, né? Por meio do mercado editorial. Então, Bianca, é um grande prazer recebê-la hoje aqui no programa e seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. O prazer é todo meu. E conversar sobre literatura, sobre o mercado editorial, para mim se a gente tiver uns 2 dias, a gente continua conversando durante esses 2 dias. Por mim, não tem problema, não. Muito bem. Bem, eu nos bastidores aqui eu te disse que essa aqui vai ser uma conversa, né? Não é bem um momento em que a gente só faz perguntas e você só responde, né? Mas não tem como, a gente precisa começar com uma pergunta. E eu fiquei pensando, quando estava preparando esse programa, sobre as suas muitas vidas, né? Você já fez tanta coisa e coisas diferentes que parecem que não tem uma correlação, né? Então, vai lá, estava lá guia na Disney e de repente você está trabalhando com vendas e agora no mercado editorial. Eu fiquei pensando assim, qual talvez foi a magia mais inesperada que você precisou inventar para fazer a sua própria história acontecer? Olha, é interessante porque a gente acha que não tem conexão nenhuma, mas no final você acaba vendo que tem conexão. De todas as suas vidas, elas acabam se conectando de alguma forma, né? Meu primeiro trabalho foi no Best Shopping, aí em São Bernardo. Então eu comecei ali como vendedora aos 13 anos. Eu queria já ter uma independência financeira logo cedo, né?
E aí fui construindo e procurando me encontrar, sabe? E eu acho que isso aqui é interessante, porque a pluralidade só fez essa multifunção toda, só fez eu realmente me encontrar profissionalmente agora. Eu digo que agora sim, nos últimos 10 anos que eu estou no mercado editorial. Mas tudo se conecta. Então, assim, o que eu trouxe da época da Disney, de quando eu fui guia da Disney, a disciplina. O que eu trouxe sobre as vendas é entender como é que funciona a cabeça de um comprador, de como você pode encantar as pessoas. Então, no fundo, isso tudo acaba se conectando. Então, foi difícil me encontrar, entender, e depois eu entendi que sempre esteve ali. Interessante, mas assim, essa sua conexão sempre esteve ali, mas eu imagino que nessa sua trajetória você lidou com diferentes tipos de pessoas, né? Então, como que você consegue, olhando para trás, assim, para essa linha do tempo que você teve que percorrer na sua trajetória profissional, né? Como que isso te ajudou a lidar com pessoas e talvez até te deu esse respaldo para você empreender hoje no setor editorial? Eu digo que assim, o que eu trouxe hoje para a minha empresa, né, para essa questão do empreendedorismo e o que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo, é que eu sempre fui uma pessoa com muita empatia. Então, eu sempre tive uma escuta muito forte com as pessoas. Então, mesmo como vendedora, mesmo quando trabalhava com guia, imagina, guia da Disney, eu levava adolescentes para Disney. Então, eu tinha que fazer esses adolescentes ligarem para os pais, tinha que escutar esses pais também, explicar que as crianças estavam bem. Então, a escuta é o que eu trouxe até hoje. Então, assim, eu tenho uma empatia, a Rita até pode falar um pouquinho disso a hora que a gente chega no Protagonistas. Eu digo que eu sei lidar com as pessoas, assim, sabe? Então, cada emprego meu, cada trabalho meu, eu trouxe essa escuta, essa empatia e fez com que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje. Muito bem, você concorda com isso, Rita? Totalmente. Sabe o que eu estava lembrando, Bianca? Assim, eu tenho uma conexão com a Bianca também, que é exatamente o livro Protagonistas, que ela vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a Bianca faz essa escuta ativa de cada uma das autoras para entender um pouquinho e até orientar, colocar alguma sugestão no momento da escrita, no momento do título. E a gente teve essa conexão, agora você falando isso, é exatamente isso que eu senti. Essa escuta ativa, né, de entender o que eu queria contar no livro, o que cada autora quer contar no livro, e de fazer aquilo se tornar realidade ali no escrito, né, na escrita. Então, é uma característica mesmo, né? Eu acho, não tenho certeza, que isso acaba conectando muito com a questão da produção editorial. Né? Então, a Bianca hoje coordena, né, conduz a Sermente Editorial. E aí teve essa história talvez que eu gostaria de entender agora, Bianca, como que você olhou o mercado e talvez identificou aí uma brecha, um local onde você pudesse inovar dentro do mercado editorial e fez surgir essa coleção Protagonistas? Então, explica para quem está nos ouvindo o que é a coleção Protagonista e o que de diferente isso traz para o mercado editorial hoje. Tá, eu posso voltar um pouquinho no tempo e explicar como a Sermente surgiu para abrir a história toda, né? Tá, vamos lá. Vou voltar para exatos 10 anos atrás. Eu estava numa transição de carreira, mudança de casa, mudança de cidade, e eu não sabia o que fazer, filhos pequenos, queria criar alguma coisa. Eu sempre fui leitora voraz, sempre gostei muito de livros, então eu criei um blog e um Instagram de leitura, onde eu pudesse compartilhar as minhas leituras com as outras pessoas. Então eu fui uma das primeiras influencers do mundo literário. O nome do blog era Mamãe Tá Lendo, porque quando eu estava lendo, as crianças me chamavam, eu falava, calma, mamãe tá lendo, e acabou virando o nome. Eu amei o mercado, comecei a frequentar todos os eventos que você possa imaginar, de feiras, lançamentos, e fechei parcerias com um monte de editoras.
Em questão de 6 meses, eu estava com 30 mil seguidores no Instagram e crescendo cada vez mais. Eu entendi que era esse mercado que eu queria trabalhar. Só que eu criei antes da Sermente, e eu tô falando agora de 8 anos atrás, o Marketing Entre Linhas, que era uma agência de consultoria de marketing digital para editoras e escritores. Então, eu aí comecei a entender a necessidade de ter um local onde os autores pudessem ser ouvidos e trabalhar lado a lado com a editora, com a produção editorial. E foi aí que a Sermente começou a nascer. Porque a gente via que quando o autor tinha alguma ideia e levava para as editoras, nem sempre o projeto era aceito. Ou porque você já tinha que ter um nome muito colocado no mercado, ou porque você já tinha um baita processo, ou alguém super disposto a patrocinar isso. Então eu vi essa necessidade e foi aí que a Sermente nasceu. Um dos primeiros livros da Sermente, que foi em 2019, foi um projeto colaborativo de mulheres. Foram 12 mulheres participantes, que chamava Mulheres Inspiram Mulheres. E a ideia era realmente a gente trazer algum diferencial, um livro colaborativo, algo que fosse bacana para apresentar, né, para outras mulheres. Foi neste livro que eu conheci a Ana Bacos, que era uma super amiga minha, e aí comecei a fazer outros vários livros, e quando foi em 2024, essa minha amiga, que foi uma autora que participou desse livro, falou: Bianca, a gente já é amiga, eu já fui cliente sua, mas agora eu quero fazer uma parceria contigo e eu quero criar um livro que dê voz às mulheres, mas eu quero um livro diferente. Um livro que traga diversidade de mulheres, diversidade de histórias e que a gente traga de verdade uma representatividade real de mulheres. Falei, vamos fazer. E comecei a fazer esse planejamento com ela. Quando foi em outubro de 2024, a gente já tinha selecionado algumas autoras para participar, né? Que a gente faz uma curadoria legal. Uhum. E quando foi em dezembro, eu conversei com a Ana à noite, falei, olha, consegui mais 3 mulheres incríveis para o nosso projeto. Ela falou, ai, que bom, ficou super animada. Ela era muito para frente, muito animada. Mas amanhã a gente se fala porque hoje eu não estou me sentindo muito bem. Na manhã seguinte, eu tive a notícia de que a Ana faleceu. Nossa! E para mim foi um choque, porque eu fiquei sabendo pelo grupo que nós tínhamos em comum. Eu falei com ela 8 horas da noite, ela faleceu 2 horas da manhã. E para mim foi um choque forte, porque era uma amiga, a gente se via toda semana, éramos vizinhas. E isso ficou na minha cabeça, eu até conto aí, um spoilerzinho, eu conto um pouquinho disso no livro. Eu não consegui chorar no início, mas quando eu realmente chorei depois de alguns dias, me deu um insight de que eu deveria continuar o projeto. Não só como amiga, mas como editora e como forma de trazer um legado para o que a Ana desejava. E aí soltei no grupo das autoras, que já estavam selecionadas, de que eu ia dar continuidade ao projeto e que eu realmente gostaria que fizesse dar certo, até como uma forma de carinho para ela. E aí nisso entrou a Cris Pelágio, maravilhosa, que é a organizadora do livro 1 e do livro 2, e ela falou, Bi, tô com você nisso, vou abraçar esse projeto com você. E aí a Cris entrou assim numa baita potência, e aí a gente começou a fazer a curadoria. Por fim, o que eram 15, 20 mulheres viraram 65. Então o primeiro livro tem 65 mulheres e deu tão certo, a gente saiu em tanta mídia e assim a gente tem tanto feedback legal sobre o que as histórias representam, porque imagina, a gente tem um livro onde a gente tem mulheres pretas, brancas, LGBTs, ribeirinhas, indígenas. Então, assim, a gente tem um leque de mulheres reais. Ô Bianca, esse livro fala sobre o quê? O que essas mulheres estão contando? Quais são as suas histórias? O que eu peço para essas mulheres quando elas conversam comigo? Eu quero que vocês me contem a história inteira de vocês para mim, mas para o livro eu quero que vocês contem um recorte da vida de vocês que vocês acham que possa inspirar outras mulheres, ou até mesmo fazer com que os homens as conheçam. Então, cada uma tem um recorte da sua vida para contar ali. E eu falo, não são histórias
só tristes. Não é aquela coisa, um livro. Não, nada disso. A gente tem todo tipo de história. Todo tipo de história. Então, assim, eu posso te listar... A gente tem sobre ansiedade, sobre felicidade, sobre empreender, sobre mudança de carreira. Né, Rita? É muito amplo. Mas essas histórias, elas se conectam de alguma forma? Interessantíssimo que se conecta. E o mais interessante ainda, o ano passado, e eu vou fazer esse ano isso também, eu fiz lives com essas autoras e eu deixava as datas em aberto para elas conversarem. E nenhuma sabia da sua história. E quando a gente começava a live, a gente via que as histórias se conectavam absurdamente. Então, assim, você tem, por exemplo, histórias de mães atípicas, mas uma que tá com um momento diferente, uma tá recém-separada, outra tem apoio do marido, outra não sei o quê, mas por fim se conecta. Então, assim, é interessantíssimo, porque no fim, todas se conectam. Ô Rita, você colaborou de alguma forma com esse livro, né? Como que foi? Eu ia falar agora isso. Eu sou uma das coautoras, tive, assim, a imensa felicidade de ter o convite da Cristiane Pelágio, e ainda assim é tão engraçado, né, Bianca, porque quando a gente recebe o convite, a gente que não é do mercado editorial, eu sou bastidor, né, eu faço assessoria de imprensa, eu perguntei para ela, que é a pergunta que todo mundo faz, mas eu tenho alguma coisa para contar? E todos nós temos, né, algo assim para contar e para inspirar. E então eu tenho meu capítulo também, chama Uma Questão de Equilíbrio, onde eu conto um pouquinho, só dando um spoiler bem pequeno, que vai ter um lançamento, a Bianca aí vai falar, mas eu falo um pouquinho dessa questão de inquietude, né? Inquietação, de ansiedade e de como conseguir equilibrar tudo isso como uma pessoa super curiosa, perfeccionista e workaholic. Já dei um spoiler enorme, né? E sabe, Bianca, a gente falou aí dessas conexões. Agora, há uns 15 minutos, eu estava ouvindo a história da Maiara, e a Maiara narrando é uma outra coautora do Rio Grande do Sul também, gaúcha, nos representando lá no Sul. E ela contando um pouquinho da história dela, eu falei, como eu me vi nas palavras dela. Então é isso, sabe? Quando a gente começa a ler aquele recorte da história de uma autora, a gente se enxerga ali de alguma forma. Como diz a Cris Pelágio, não tem como a gente ler essas protagonistas e não se identificar com alguma delas, não se inspirar em alguma delas. É muito bacana, viu? É um mundo totalmente novo para mim, Thiago. Tô adorando e aprendendo muito. Olha, a qualidade, acho que eu tenho, que eu mais admiro em mim mesmo, sendo um pouco humilde aqui, é meu amor por livros e por histórias diversas, assim. Eu gosto de ler de tudo. Qualquer coisa que você coloca na minha frente, eu começo a ler. E eu tenho sempre um interesse profundo em começar e terminar. Eu preciso ler protagonistas. Com isso que você está contando, porque me despertou... Vamos mandar a Rita para ele. Muito interessante, assim. Agora, isso me faz ter uma outra pergunta, assim, que é pura curiosidade mesmo, que é... Se você tem mais de 60 coautoras escrevendo um livro, quantas páginas tem um livro desse? Porque se cada uma de vocês escreveu só 4 páginas, por exemplo, você já tem mais de 250 páginas de livro ali. Só vou fazer uma pausa antes, porque foram 65 autoras no primeiro. Agora no segundo são 93. São 93. Como é que... Não, deixa eu melhorar minha pergunta então, Rita, aí você me ajuda a responder. Ajuda a responder? Quantas páginas, mas também assim, como que você faz para coordenar horário, coordenar tudo com tantas pessoas assim? Porque eu imagino que para você, com um autor só, já é difícil você fazer a agenda, revisão, vai e vem o material, né? Como você harmoniza tudo com essas pessoas? Sabe que é curioso que eu, às vezes, consigo adequar a agenda mais com essa quantidade de coautoras do que com um único autor? É interessante isso, né? Eu consigo mesmo. Eu faço um trabalho de agenda online com as autoras e com o grupo, né? Às vezes,
todas resolvem me responder ao mesmo tempo, eu pareço que vou ficar maluquinha. Mas é muito fácil lidar. Eu acho que é exatamente porque eu falei ali no começo, de que eu sei lidar com pessoas, eu tenho a empatia, eu sei ouvir, que as coisas fluem muito fáceis, assim, para mim, sabe? Nesse sentido de lidar com todas as autoras. Então, assim, para mim a agenda não é problema nenhum. A gente conversa a hora que for, eu entendo que elas têm os trabalhos delas, então muitas vezes algumas têm que entrar em contato comigo muito tarde da noite, eu respondo, não tem problema. E aí a gente tem um cronograma muito bacana dentro da editora, né? A gente tem um pool de serviços, e eu tenho 2 sócias maravilhosas, né? A Lívia, que mora aí no ABC, é uma das minhas sócias, ela faz toda a parte de revisão e preparação de texto. Eu tenho a Tati, que faz toda a parte de projeto editorial, de produção gráfica, e eu tenho essa parte do contato do humano com elas. Então a gente se encaixa, e aí a gente tem os nossos prestadores de serviços também, que vão só se completando e vai ficando cada vez melhor. Então, no fim, tudo se encaixa. Mas, livro... Bianca, você tá descrevendo como se tudo fosse muito fácil. É que para mim gente. É que para mim já me falaram isso. Por que você fala que é fácil? Mas é que para mim eu trabalho com muito amor, sabe? Eu não sei explicar, então flui de uma maneira muito fácil. Eu ontem mesmo, quando eu mandei o arquivo para gráfica, porque o segundo foi agora para gráfica, né? Eu vou receber a prova deles. Quem sabe eu não recebo enquanto eu tô falando com vocês, já até mostro um spoilerzinho para vocês. Eu falei, caramba, foram 93 autoras. E deu tudo certo, olha, que lindo. Posso trazer uma curiosidade? Pode. Claro. Olha, 93 autoras. Eu tive a curiosidade de pesquisar. O Thiago sabe, eu sou super curiosa, que jornalista que não é, né? Mas isso está aí na minha... Aliás, até no meu capítulo. Eu fui pesquisar, falei, não é possível, 93 deve ser se não é o livro que mais tem coautoras, deve ser um dos que mais tem. Eu só achei um outro livro que tem um maior número de coautoras, que foi publicado em 2022, também de mulheres, no Brasil, com 107 mulheres. Ou seja, o livro Protagonistas, volume 2, é o segundo livro do Brasil com maior número de mulheres coautoras numa mesma publicação. Eu achei isso incrível, Bianca. Eu falei, olha onde estamos, né? E olha, paradigmas, né? Isso vocês estão quebrando paradigmas, porque no mundo onde o machismo impera, onde o homem branco, cis, hétero é o que manda em tudo, né? É o que detém o poder, ele não consegue entender como as mulheres conseguem se organizar de uma forma tão curiosa e produzir algo tão valioso, né? Então vocês vêm quebrando um paradigma incrível. E merece os parabéns por isso. E reforço aí, tô curiosíssimo para ler esse livro. Ô Bianca, diga. Como a Cris sempre fala, eu acho que é a Cris que fala, né? Assim, uma mulher lendo o livro Protagonista é algo sensacional. Agora, quando um homem lê, quando a gente consegue mover um homem a ler esse livro, é revolucionário. Porque vocês vão conhecer um pouco mais exatamente disso que você falou, Thiago. Dessa cabeça maluca aí que a gente tem. Essa fala é da Taiga Gomes, é coautora do primeiro livro, isso. Então, aí vocês lançaram o volume 1, com um pouco mais de 65 coautoras. Aí vocês lançaram o volume 2, com 93 coautoras. Qual é o futuro agora da editora? Vocês... É um terceiro volume, talvez? Ou para onde você vai conduzir, Bianca? Eu quero dar continuidade ao projeto. Eu quero porque tem público para isso e tem mais histórias para ser contadas. Por mais que você fale, mas vai repetir, não repete. Não tem história repetitiva. Não é repetida, né? Não tem como ter história repetida. Por mais que as histórias possam parecer, de certa forma, cada uma é individual. E o interessante que eu digo é que, às vezes, alguma história não faz sentido para você naquele momento, mas se você ler depois, essa história pode fazer sentido. Então, tem como continuar. E o grande diferencial desse livro, que eu digo, é um livro que nós nos preocupamos de verdade em que toda mulher tivesse voz.
Então, não é um livro que só tem um padrão de mulher. É um livro que nós nos preocupamos. A gente faz planilha para ver se está faltando. A Lili, que é uma das organizadoras, ela é especialista em diversidade e ela sempre nos alertando como é que tá a lista. Olha, tá faltando esse perfil de mulher, a gente tem que complementar. Olha, tá faltando esse outro, a gente tem que complementar. Então é um livro que realmente é para chegar a todas as mulheres. Homens também, claro, mas é exatamente isso. Então o futuro do Protagonistas é ter uma continuidade, existe um movimento sendo criado em torno disso, porque a questão aqui no livro nós contamos as vozes, né, das mulheres, e o movimento que vem surgindo desse livro é manter a voz dessas mulheres. Então as meninas estão montando um grupo que vai se chamar Conexão Protagonistas, que é para trazer para palco, palestras, exatamente essas vozes que estão no livro. Então a gente tem um futuro brilhante aí pela frente. Muito bom. E acho que você está investindo numa área muito curiosa, que é essa literatura colaborativa, né? Então você junta pessoas, histórias diferentes, mas no final você está contando uma grande história, né, no seu livro. E assim, avaliando todas essas histórias que foram contadas, alguma chama mais a sua atenção? Tipo, porque pelo que vocês narraram, todas são histórias verdadeiras, não existe uma ficção, né? Todas vocês contam histórias verdadeiras, né? O que mais chamou a atenção nessa coleção de histórias que você colecionou? É super complicado, todo mundo me faz essa mesma pergunta, e é difícil para mim, porque para mim é filho, né? Uhum. E eu gosto de todas as histórias, é até chato a gente escolher entre um ou outro. Eu não vou falar do livro 2, porque eu não quero soltar spoiler, então, assim, as histórias tão incríveis como no primeiro, mas tem algumas histórias que me marcam muito do primeiro. Eu vou citar a Lili, que é a organizadora agora do segundo livro, que ela conta... A Lili foi uma que, quando eu comecei a conversar, que eu chamei com ela, ela falou que não tinha uma história para contar. E é um grande absurdo ela falar um negócio desse. E eu conversei com ela durante 1h40, quando ela me contou a história, eu falei, você tem que falar sobre isso. Ela, não falo sobre isso há mais de 20 anos. Eu falei, não, você tem que falar sobre isso. A Lili é uma mulher negra, tem a sua própria empresa, ela é, né, especialista em diversidade, e ela viveu em grande vulnerabilidade quando ela era criança, né, na infância, em que não se tinha o direito de sonhar. E a partir do momento que ela saiu da extrema pobreza para a pobreza, ela viu essa possibilidade de passar a sonhar, então ela conta essa história. E ela fala que ela não contava isso, porque como ela já estava num momento da carreira dela mais avançado, ela achava que não seria interessante as pessoas saberem disso, porque de repente entraria aquela coisa de, coitada, olha, ela passou isso, ela falou, e ela não queria. Falei, não, você tem que contar, porque imagina quantas meninas negras, meninas pretas precisam dessa referência, de saber que dá para chegar lá, e que esse lá existe. Então ela contou essa história. A gente tem a Érica, que é maravilhosa, é meio esteticista, e que ela morou no lixão. E ela conta essa história maravilhosamente, é a pessoa mais feliz que eu conheço no mundo, e ela conta isso rindo, de que ela era feliz, que ela não tinha noção do quanto aquilo era, né, problemático, vamos dizer assim, e que ela se deu conta depois que ela escreveu o livro. E hoje é uma empresária em Alphaville. Tem seu próprio salão de estética. Então, quando eu digo assim... Então, suas histórias são todas de superação, assim, ou de transformação, talvez. Na maioria, né? Né, Rita? Na maioria, né? A maioria. Eu acho bem interessante. A Cristiane Pelágio tem uma história curiosa, né? Que ela trouxe no volume 1. Que... Você gosta de brigadeiro, Thiago? É minha sobremesa favorita. Então, e foi a bisavó da Cristiane Pelágio que inventou o brigadeiro. E ela traz um pouco da história, né, do brigadeiro, contando a história de protagonismo da bisavó dela. Então é muito interessante. Enfim, não vou contar, não vou dar spoiler, porque você também vai ler. Um ou outro você vai ler. Muito Mas bem. É bem interessante. Muito bem. Então, seguindo com a nossa entrevista aqui, com a nossa conversa, vamos partir para os nossos blocos, os quadros especiais. Contraponto.
Nesse momento, Bianca, a nossa jornalista convidada, ela é livre para fazer qualquer pergunta que não foi roteirizada. Então, Rita, o tempo é todo seu pelo tempo que você precisar. Eita, não me dá muito tempo, não. Vamos lá, só antes de eu fazer pergunta, eu acho que é muito importante, até por conta, né, da regionalidade também que tem, né, o portal, falar que nós temos autoras aqui da região do ABC representando, além de mim, a Bianca, né, que nasceu também aqui, tem a família em São Bernardo, a Lívia, né, que também é de São Bernardo, como a Bianca disse, a Roberta Bigucci, da construtora M. Bigucci, também está no livro, com a história dela, incrível, o caos colorido, e temos também a Vanessa que é de comunicação também, da BOP Comunicação, a Vanessa Chiarelli, também é da região do ABC. Tem mais uma que nós descobrimos, né, que é a Cristina Amadeu, que hoje está morando em Itu, mas também toda a família dela é nascida aqui e ela é daqui. Então, o ABC paulista representado aí entre as 93 mulheres do Brasil que estão no livro Protagonistas. Vamos lá, Bianca. Vamos. Ó, meu papel aqui é colocar um pouco de reflexão no mercado editorial, nessa questão mesmo, né, do protagonismo feminino, do livro. Pensando um pouquinho sobre o crescimento de livros colaborativos, como você mesmo, né, comentou aí com a gente, será que assim, o livro colaborativo, de uma certa forma, ele facilita porque os custos são diluídos, mas, de um outro lado, ele não mercantiliza um pouco esse desejo de publicar mesmo? E como é que fica a questão da curadoria desses textos? Tá, vamos lá. Eu acho que ele mercantiliza a partir do momento que você não tem a preocupação de qualidade desse... Vamos falar como produto, tá? De qualidade desse produto, porque o livro é um produto. A partir do momento que você se preocupa com esta qualidade, com o que você vai entregar para o seu cliente, isso se torna diferenciado. E aí entra a curadoria. É quando a gente recebe essas sugestões de nomes, assim, ninguém entra por vontade própria neste livro. Ninguém vai ligar para a Semente e falar, eu quero entrar no Protagonistas. Não é assim que funciona. Nós recebemos indicações com alguns spoilers das histórias dessas autoras, e aí nós vamos conversar para ver se faz sentido tanto para a pessoa, quanto para a editora, quanto para fazer parte do livro. E aí essa curadoria começa. Então, a partir do momento que você faz esse triângulo aí para chegar nos textos, fazer realmente uma curadoria, fazer um trabalho bem feito, você entregar um bom produto, você não está simplesmente mercantilizando. O que mais, Rita? Vamos lá. Que não esqueci de nada. Não, acho que é exatamente isso, né? O olhar mesmo do que a pessoa tem para entregar, né? Do que ela tem para contribuir ali com a história, né? Isso é importantíssimo. Agora, claro, que facilita, né? Essa diluição de custos do mercado editorial, né? Isso ajuda... Para os autores, né? Para os autores. Para os autores. Porque se você for pensar, a gente está falando, de um livro de 600 páginas, um autor hoje não escreve 600 páginas, né? Então, vamos dizer assim, na parte de produção, para a gente, o trabalho é maior. Mas, para mim, é um trabalho muito mais gratificante. Eu gosto muito mais de livros de coautoria. Os meus autores particulares que não me ouçam. Eu amo vocês também. Mas eu amo fazer os livros de coautoria. Muito bom. Ô, Bianca, mais uma reflexão aqui. Agora pensando nessa questão do protagonismo feminino mesmo. Porque se tornou um termo aí, assim, acho que ostensivo mesmo, né? No mercado... tanto de marketing corporativo, no mercado editorial mesmo, né? Como que pode se fazer para evitar que essas coletâneas caiam só num discurso superficial? Você já deu uma deixa falando da curadoria, mas assim, como a gente pode trazer essa questão do protagonismo real ali para realmente impactar?
Eu acho que a partir do momento, Rita, que você dá oportunidade para outras mulheres mostrarem, né, não só a sua história, como você mostrar o seu trabalho e poder dividir, vira-se uma comunidade, né? Então a gente vê isso lá no nosso grupo, né? As pessoas se ajudando, as pessoas se apoiando. A gente não está falando só daquele discurso de sororidade, não. A gente está falando de um discurso real mesmo. De mulheres se apoiando, né? De a gente vota que eu vou participar de uma questão X, eu preciso dos votos das mulheres se ajudando realmente. Então, a partir do momento que a gente sai da teoria e vê isso na prática, não tem como virar banalizado. Ô, Thiago, vou revelar aí um segredo da Bianca e vou fazer uma pergunta também. Vamos lá, furo de reportagem. Ô, Bianca, qual é? Eu já sei, mas eu achei incrível isso. Qual é o seu estilo favorito de escrita? Bom, eu digo que durante o dia eu me divirto lendo não ficção e à noite eu me divirto lendo ficção. Eu sou alucinada por romance de época. Eu sou escritora de romance de época. Meu segundo livro vai ser lançado esse ano também. É o meu segundo livro da coleção, né? Eu já escrevi alguns em homônimo e tal. Sabe aquela história da síndrome da impostora, Casa de Ferreira, Espeta de Pau? Então, durante muito tempo eu fui essa, né? Então, depois de ter lançado 40 livros pela minha editora, eu lancei em 2024 o meu primeiro livro, que foi o Duquesa por Conveniência. E aí, por conta disso, eu criei coragem de parar de usar homônimos e lançar os livros no meu nome. Então, esse ano eu tenho o segundo, mas eu sou alucinada por romance de época. Eu vivi nessa época. Esquece, eu tenho certeza. Nessa vida, numa outra vida, a gente não sabe, mas viveu, né? Em algum jeito eu vivi, não é possível. Ô, Thiago, dá tempo para uma última perguntinha de reflexão também? Você pode, com certeza, Rita. Então, vamos lá. Olha, depois até vou trazer um dado depois dessa pergunta, mas vamos lá. Num país que lê pouco, né? Porque ainda é a realidade aqui do nosso Brasil, e a gente vê livrarias aí renomadas, né? Fechando as portas, como fazer para garantir que esses livros, como o Protagonistas e outros da Semente Editorial, realmente cheguem ao leitor comum, e não só ao amigo do amigo, ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, à família? Eu vou te dizer que é um trabalho bem de formiga, viu, Rita? É suado, é bem suado, assim, é tráfego pago, é site, é Amazon, é livraria, é distribuidora. A gente faz um baita trabalho para que isso chegue ao máximo possível de mãos, mas é muito complicado, né? Porque os livros hoje são caros, né? Para toda a população, né? E não tem meia-culpa nisso tudo, não tem, porque a gente vai ver a quantidade de impostos que a gente tem, a hora que chega para o consumidor final, chega num preço muito alto. Então eu acredito que até isso influencie muito nessa questão de ter poucos leitores, sabe? Então a gente procura fazer coisas que sejam acessíveis. Então, paralelo ao livro, a gente lança um e-book junto, com um preço mais acessível. A hora que sai o segundo, a gente barateia o primeiro, para ver se incentiva de alguma forma. Então, a Semente está sempre procurando fazer o melhor aí que for possível para que chegue a mais leitores, né? Ô, Thiago, vou dar só assim um dado que eu achei incrível também pesquisando. Eu vi que a Câmara Brasileira de Leitura, ela divulgou agora no começo do ano, de que as mulheres, falando aí, voltando até um pouquinho, né, de leitura e de protagonismo feminino, as mulheres já são maioria no público consumidor, né, o público que compra e que lê livros. Eles trouxeram um número de 62% de mulheres numa realidade do Brasil. Eu não lembro agora quantas foram as pesquisadas, mas era assim, um número bem quantitativo, né? Um número significativo, e que as mulheres já eram 61% de quem consumia, de quem compra livro, de quem lê mais de 10 livros ao ano. Eu achei isso incrível, né? Eu falei, acho que por isso que o protagonista está aí com 93 mulheres.
exatamente, é uma coleção assim, uma coleção social, né? A gente junta uma fatia da população brasileira, mostrando que essa coleção social aqui, esse recorte social, né? Ele é muito leitor. E se ele é muito leitor, ele é uma coleção que absorve um conhecimento, tem vivência, né? Porque a leitura, ela, no fim das contas, te ajuda a aumentar a sua inteligência, o seu conhecimento de mundo, ajuda você a aumentar vocabulário, ajuda você a conversar melhor, a entender melhor o mundo, as pessoas, né? E até nisso, a gente passou muito superficialmente sobre um assunto que eu queria me aprofundar um pouquinho só, que é essa visão no nosso quadro Fora da Zona. Fora da Zona, que é como que a Bianca lida com a sua própria momento de lazer e de leitura pessoal, né? Você falou que está bem entretida nos romances, mas fala para o nosso pessoal assim, o que você recomendaria para as pessoas? É algo que você leu, que você gostou bastante, e você fala, pessoal, vai nessa que não tem como dar errado. É interessante porque tem 2 autores que eu amo demais e são histórias completamente opostas, né? Primeiro que eu amo Julia Quinn, que eu não sei se o pessoal conhece, os Bridgertons, que tá na Netflix, então a série dela é de romance de época, maravilhoso, então assim, eu li esses livros em 2014, foi onde eu me encantei com romance de época, e eu falei, olha, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero quando eu for escrever. E tem o Harlan Coben, que também tem muita série dele na Netflix, que ele escreve suspense. Ele são thrillers. E, gente, ele é um cara... chegou um livro novo dele, inclusive ontem, da editora Arqueiro. Eu já li todos dele, ele tem mais de 65 livros. Eu sei que eu vou ler em 2 dias, porque ele é conhecido como o Mestre das Noites em Claro. Você começa, você não consegue parar. Você tem que terminar. E você só vai saber o resultado ali no último capítulo. Então, eu recomendo para quem gosta de um belo suspense, Harlan Coben. E para quem gosta de um belo romance, Mamão com Açúcar, e que fale de cartolas, de coisas antigas, Julia Quinn e Bianca Brandão. Peraí, não. Bianca Brandão também. É seu livro, Bianca. Esse é o meu. Eu ganhei um de presente. Que legal, muito legal. Esse eu preciso colocar na minha lista também, Bianca Brandão. Eu pergunto isso porque eu acho legal como os gostos, eles mudam, né? Quando eu penso, por exemplo, em literatura onde a mulher é uma protagonista, mas que o livro não necessariamente foi escrito por uma mulher, né? Foi escrito por um homem. Eu penso na Ana Karenina como uma narrativa assim excelente, espetacular, né? Literatura russa para mim é o meu queridinho, é aquilo que eu mais gosto de ler, tá ali, né? Mas tem outros livros que eu acho tão interessante quanto, que faz alguma relação, né? Você pega Madame de Bovary, é uma outra personagem também interessante. Só que recentemente eu li 2 livros com autoras. As autoras são femininas e as protagonistas também são mulheres, que foi A Vegetariana. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler esse livro. Não. É de uma autora chamada Han Kang. É um livro espetacular de uma mulher que simplesmente decide parar de comer carne. Aí, isso, na sociedade em que ela vive, isso gera efeitos colaterais tão drásticos e ela sofre tanto por conta disso, por uma decisão que é dela, pessoal dela, mas que afeta a família, afeta marido e etc, né? E tem um outro livro que eu acho muito curioso, que chama A Elegância do Ouriço. Esse livro foi escrito por Muriel Barberi, né? É a história de uma senhorinha que é tipo zeladora de um prédio, só que ela é extremamente culta, muito culta. E aí ela olha os outros moradores que são ricos, são pessoas poderosas, assim, e não tem nada da cultura que ela tem. Então ela olha eles com certo desprezo e eles olham ela com certo desprezo, porque ela é a zeladora, né? E até que muda para esse prédio um novo morador, que ele olha para ela, ele enxerga que ela é diferente, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir. E aí eles têm todo um trabalho para conseguir promover um encontro dos dois, assim, vamos sair para jantar sem os preconceitos. Faz de conta que eu não sou rico, faz de conta que você não é pobre, a gente vai falar de literatura, a gente vai falar de cultura. É muito legal, assim, a forma como a personagem se desenvolve no decorrer. É por isso que é a elegância, né,
do Ouriço. É bem Já legal. viu que o Thiago é do nosso time, né, Bianca? Eu ia comentar isso. Isso é muito bom, gente. É muito bom. É que eu adoro. Quando a gente fala de livro, assim, cara, minha paixão é leitura. Mas, assim, acho que eu divaguei demais, eu precisava passar aqui para um outro quadro nosso. A audiência quer saber. Quando a gente prepara um episódio como esse, a gente vai atrás de pessoas que talvez tenham interesse em mandar uma pergunta para o nosso convidado, né? No seu caso, a gente estava fazendo a apuração aqui e uma jornalista nossa da casa, que é a Mariana Fante, né, ela decidiu mandar a pergunta. Olá, eu sou Mariana Fante, jornalista com 19 anos de profissão e gostaria de saber se a minha história tem valor o suficiente para ser transformada em um capítulo de livro. É o que eu falo todo. Saber se ela vai pro volume 3, né? Eu já quero o número dela para ter uma conversa com ela, porque não existe essa de como saber toda a história merece ser contada. Não existe uma que essa merece, essa não merece. O que eu digo é que às vezes a pessoa não está preparada para escrever ainda sobre determinada história. Por isso que eu gosto de conversar com todas as autoras antes. A própria Lívia, né, Rita, que está com a gente aí agora no segundo livro, ela fala sobre o luto... Ai, meu Deus, como é que fala? O luto materno, mas eu passei com isso com ela em 2020, só agora que ela se preparou e que ela estava pronta para falar sobre isso. Então, toda a história merece ser contada, toda a história pode ser contada. Então, Mariana, vamos conversar depois para eu entender melhor e ver se você vem aí pro Protagonistas 3, de repente. Olha, ela tem história boa para contar, viu? Porque só de você sentar e conversar com ela 5 minutos, você sabe que ela tem muita história interessante para contar. Não sou apenas eu ou a Rita que temos perguntas para você. Durante toda a nossa conversa, o Ed, que é o nosso produtor aqui, ele ficou em silêncio, né? Ele ficou só observando, mas porque ele tinha uma tarefa, ele tinha que fazer a checagem de tudo que a gente falava aqui para saber se tudo procedia. Então agora eu gostaria de chamar ele para conversa, para ele atestar se a nossa conversa foi verídica. Selo é de verdade. Com o selo é de verdade. E se ele tiver alguma outra pergunta, o tempo é dele também. Ed, diga aí, meu querido. Bom, Bianca, hoje você falou muito sobre algo que não cabe assim tão facilmente numa planilha de dados, de estatísticas, né? Você falou sobre gente. Você falou sobre trabalho, sobre empatia e principalmente sobre escuta. E quando a gente te ouve falar, quando a gente escuta, parece justamente que o fio que conecta toda a sua jornada, a sua trajetória profissional, que é tão diversa, né, como a gente viu desde o início, justamente a gente entende que isso não cabe num detalhe, né, e sim parte de um trabalho principal que conecta pessoas, que precisa, né, dessa vivência, dessa escuta, seja como guia na Disney, seja como vendedora, ou realmente trabalhando no ramo editorial. E sendo bem sincero, quando a gente fala da checagem de dados hoje, ela passou longe dos números. Para mim, ela passou muito por conceito, e esses conceitos definitivamente estão todos validados. O selo é de verdade está garantido. E aí eu quero filosofar um pouco aqui também com você, tá? Eu sempre legal. trago uma pergunta minha para esse momento aqui. E como eu disse, hoje você falou muito sobre escuta. E o seu trabalho é justamente escutar outras mulheres, ajudar outras mulheres a transformar a experiência pessoal em histórias que vão ser publicadas e lidas por outras pessoas. Mas depois de ouvir tanta gente, você acha que hoje, nós como sociedade, perdemos a capacidade de escutar? Nossa, profundo. Eu quis filosofar, gente. Você sabe que sim. E até mesmo da leitura, a gente também perdeu. Eu não digo da leitura, do hábito de ler livro. Eu digo de você ler uma mensagem inteira, do início ao fim. De você escutar o que a pessoa tem para falar, a gente perdeu, sim. Infelizmente, perdemos. Mas quem sabe a gente resgata isso ainda.
E eu acho que assim, a gente fala disso num aspecto muito amplo, geral, né? É uma coisa assim que foge um pouco do conceito do que a gente vai ter agora, mas recentemente a Anitta lançou a segunda parte do álbum dela, e ela disse que quando ela chamou os amigos dela para ouvirem e verem um projeto visual que era de 30 minutos, as pessoas não conseguiam ficar sentadas por 30 minutos prestando atenção sem mexer no celular, né? Então, quando a gente vê isso, realmente escalona para algo que é muito maior e acho que a gente precisa muito de um projeto como o seu, que propõe histórias reais, assim, de tantas pessoas tão diversas, para que talvez as pessoas se conectem com pelo menos uma daquelas 93 e comecem a parar um pouco para refletir, né? Eu tenho certeza disso, sabia? Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por esse projeto. Eu sou apaixonada por literatura, por leitura, pelo mercado editorial, mas protagonistas, assim, eu não sei te explicar. Eu falo, eu me emociono, vou ouvir você falando, me deu... E se eu continuar, eu vou chorar. Então, eu me emociono mesmo, assim, é um projeto de vida. E eu sou muito feliz de poder contribuir para a sociedade, de certa forma, porque eu estou contribuindo. Ele é lindo, viu? Exatamente. Isso é uma coisa, Thiago, porque antes conversando um pouco com a Rita, ela me trouxe também algo sobre a Bienal que vem aí, e vocês não falaram sobre isso, então também queria aproveitar esse momento para que a Bianca traga para a gente como vai funcionar esse processo, quem quiser comprar o livro lá, quem quiser conversar com você, com as autoras. Ó, vamos lá. Esse é o segundo volume. Ele ainda não tá aí por aí, mas ele tá em pré-venda no site livroprotagonistas.com.br. Para quem já quiser adquirir, é só entrar no site e comprar. A gente tem cupom de desconto para quem tá ouvindo. É só digitar pré-venda, que tem 10% de desconto. Nós vamos fazer um pré-lançamento no dia 7 de setembro, na Bienal do Livro, na editora Cabana. É uma editora que nós temos parceria e que eles vão estar com um belo stand lá. É o número K28, então, Rua K28 da Bienal do Livro, é onde nós estaremos a partir das 14 horas do dia 7, tá? Vamos ter protagonistas autografando o dia todo, até 8 horas da noite. Rita vai estar lá. Eu vou estar lá. Teremos... na fila. E teremos o lançamento oficial, né? Mesmo no dia 9 de setembro, que vai ser na estante virtual, né? Livraria Estante Virtual da Galeria Magalu, no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Então, 19 horas. Espero vocês lá, gente. Uma coisa importante, o prefácio do livro, Thiago, Ed, foi escrito pela Luísa Helena Trajano. Então, para a gente foi uma grande honra também, né, Bianca? Exatamente. E é muito importante ouvir uma mulher como ela falando que todos nós devemos ler esse livro. Já é um sucesso. Thiago, peço desculpa, hoje eu estendi um pouco a participação do Selo É de Verdade, mas eu precisava disso. Foi necessário, Ed, muito Mais bem. um apaixonado pela leitura, né? Mais um do nosso time, pelo jeito. Com certeza. Mas a gente vai preparar uma matéria especial sobre esse lançamento na Bienal do Livro. A gente vai com um time lá fazer a cobertura. Então vai ser bem Maravilhoso! legal. Vai fazer uma cobertura legal, produzir um conteúdo legal. Bianca, infelizmente nosso tempo vai acabando aqui. A gente já estourou os limites que a gente gostaria, mas vamos encerrar só com um último quadro. Entrevista Reversa. Esse último quadro a gente chama de entrevista reversa. Durante 60 minutos você respondeu nossas perguntas aqui, esclareceu um monte de coisa, mas agora a gente queria te colocar num ambiente um pouco desconfortável, que é: faça para nós uma pergunta para ver se a gente consegue responder e até testar se a gente entendeu bem qual é a grande mensagem que você tentou trazer hoje. Eu ia perguntar para você o que você costuma ler e o que você gostaria de ler, mas você já acabou falando. Então eu quero saber, Thiago, quando você vai escrever sua história? Por que não puxar um livro colaborativo aí também, hein, Thiago? Também, por que não? Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Isso é um segredo mesmo que eu tinha mantido a 7 chaves por muito tempo. Eu tô com um livro em andamento, né? Ele é como se fosse eu tô pegando a violência e tô dissecando ela num diálogo entre 3 mulheres. É uma avó, uma mãe e uma filha.
cada uma delas teve suas experiências de vida. Então, 3 gerações. Elas estão conversando e cada uma delas vê a violência que a mulher sofre de formas diferentes. A senhora, ela olha, às vezes que ela foi abusada, que ela sofreu violência física, mesmo agressão, como uma coisa que ela acha normal. Tipo, o marido tinha que bater nela mesmo porque ela era muito bocuda, ela enfrentava o marido, tinha que apanhar e ela achava que estava certo o marido em fazer isso. A filha dela, né, então a geração do meio, já acha que a história da mãe tem certos absurdos, mas ela aceita algumas coisas, ela está numa fase de transição, assim. E a neta é aquela que ela acha tudo muito revoltante, ela não gosta de nenhuma dessas histórias, ela tenta abrir os olhos das outras, da sua matriarca, né, da avó, mas toda vez que ela tenta fazer isso, ela infringe em si mesma na história a própria violência contra si, né? Porque ela tenta enfrentar alguma coisa que ela sozinha não consegue. Então eu estou trabalhando essa história aí, tentando me aprofundar no diálogo, mas ainda está muito cru. Quem sabe daqui para frente eu dedico mais tempo para esse tipo Qualquer coisa, fala comigo depois que eu ajudo a você destrinchar isso aí. Vamos fazer. Eu espero que a história seja boa. A produção aí. É porque eu coletei histórias reais, assim, da minha avó, histórias reais da minha mãe, e tentei... Tem uma série de ficção nessas histórias, mas eu peguei, assim, coisas muito sérias que aconteceram com elas e que elas achavam que não era tão sério assim. Eu tento trazer essa visão. Então, o nome do livro eu já tenho, vai se chamar As Três. Né? E aí... Gostei. É uma coisa sobre a violência que a mulher sofre ao longo de quase 100 anos de história. Assim. É extremamente importante o tema, né? Foi muito legal, foi muito rico essa conversa. A gente sabe quando a conversa é rica, quando passa tão rápido e a gente não se dá conta, né, de quão rápido foi. Então, Bianca, eu gostaria muito de agradecer primeiro a sua participação conosco aqui e assim, esse seu empenho no mundo literário, tanto para produzir conteúdo quanto o seu próprio, né? E essas histórias que você conseguiu coletar, esse projeto que você colocou literalmente no papel, né? E trouxe para uma realidade. Parabéns mesmo. Como leitor, eu sou assim, né? Eu gosto e eu vejo, eu fico muito orgulhoso quando as pessoas conseguem fazer. Obrigada, Thiago. Foi um prazer e eu brinquei no início e falei, se pudesse falar 2 dias inteiros sobre isso, eu falaria. Então fica aí um gostinho de quero mais. Muito obrigada, viu? O site Sermente Editorial é sermenteeditorial.com.br, no Instagram Sermente_Editorial e temos o livro _protagonistas no Instagram também. Muito bem. Os links todos vão estar aqui na descrição desse episódio, seja no Spotify, no YouTube, na Amazon, Deezer, a gente vai deixar os links todos disponíveis lá. E Rita, muito obrigado por mais uma vez, obrigado pela indicação, obrigado pela participação, pela parceria eterna que nós temos aqui. E quais são suas considerações finais para a gente encerrar esse episódio? Olha, eu vou propor uma sugestão aí para o nosso leitor e para todo mundo, enquanto a gente conversava, enquanto eu fiz até a própria pergunta para a Bianca aí, falando, né, que assim, o Brasil ainda é um país que lê muito pouco, eu fiquei imaginando como é que a gente podia também, de uma forma bem simples, mudar isso. Sabe, ter alguns livros no carro, além de você presentear, quando você puder presentear uma criança com livro, não importa quem, eu acho que a gente está plantando uma semente. Então, presenteie com livro. Segundo, sou uma pessoa que tem muitos livros, tem revistas. Deixa no carro, quando você tiver a oportunidade de entregar isso para quem está ali na rua, está no farol, ou uma mãe que está com uma criança. Pensou a oportunidade da mãe ter um livrinho infantil e ler para o seu filho? Então, vamos fazer isso. Fica uma sugestão. Eu vou começar a fazer isso, Thiago. Eu acho que é uma forma da gente também propagar mais a leitura de uma maneira mais simples, mais fácil e que é possível. Muito bem, Rita, ótimo conselho, vamos todos tentar seguir esse conselho, e com essas sábias palavras da Rita e com o belo exemplo que a Bianca nos deixou aqui, com a sua história de vida e
e o que ela tem feito de projeto, a gente encerra hoje o nosso ABCcast Conexões. Nosso objetivo hoje foi tentar conectar você talvez com você mesmo, né? Mostrando que a sua história, sim, independente do que você pense sobre ela, ela pode render um bom livro. E temos aqui a experiência da Bianca, que juntou mais recentemente 93 mulheres para poder contar uma grande história. Então, se você quer se desenvolver mais, procura aí a Sermente e você vai poder se desenvolver como autor, como contador de histórias, enfim. É uma bela oportunidade para um novo recomeço agora, né? E a gente gostaria, então, de nos despedir de vocês, só lembrando que, junto com esse episódio, nós teremos uma matéria especial lá no portal ABC do ABC, e você vai poder ler mais coisas sobre os conteúdos que nós falamos aqui. Numa edição, geralmente alguma parte da nossa conversa ficou de fora, então você talvez vai poder acompanhar algo do que foi dito aqui, mas que você não teve acesso porque foi cortado, né? Graças ao nosso editor Rodrigo aqui, que vai cortar várias coisas, mas você vai ter acesso a tudo lá na matéria que nós vamos publicar. Esperamos encontrar você na próxima semana com mais histórias, mais personagens e coisas curiosas que conectam você com o mundo que está aí fora. A gente se vê. Até a próxima. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada: Rita Santos. Entrevistada: Bianca Brandão. Edição de áudio e vídeo: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.